inovação é a exploração com sucesso de novas ideias, produtos, processos. As inovações podem se relacionar a novos mercados, novos modelos de negócio, novos métodos organizacionais e de marketing, ou até mesmo novas fontes de suprimentos. Para que uma inovação seja caracterizada como tal, é necessário que seja causado um impacto significativo nas estruturas de preços, na participação de mercado, na receita das empresas e principalmente na vida das pessoas. Como as parcerias público-privadas, a nanotecnologia, a internet das coisas, a educação, o desenvolvimento local e as indústrias irão influenciar na formação das cidades inteligentes e no comportamento coletivo. Inspirar, mobilizar, capacitar. Essas são as premissas de diálogos de inovação, na elaboração do plano de desenvolvimento das indústrias com base na inovação tecnológica. É a partir do diálogo entre especialistas, empresários e a sociedade que a FIEMES e o SENAI-MS estão construindo um caminho mais sólido, com menor impacto ambiental, maiores índices de produtividade e qualidade de vida para o ser humano. Sejam bem-vindos ao Diálogos de Inovação. O futuro se constrói agora. Iniciativa FIEMES e SENAI-MS. Bom dia a todos presentes, agradecer por terem dispensado um tempo aí dos seus dias para poder colaborar conosco nesse projeto Diálogos de Inovação e que hoje estamos no 4º encontro, exatamente na metade do projeto, e cujo tema específico é nanotecnologia. E a gente já vem explicando os objetivos desse projeto, que é construir um painel com a colaboração principalmente dos empresários industriais e também dos empresários de toda a cadeia, chegarmos nos direcionadores estratégicos para onde irá o desenvolvimento industrial de Mato Grosso do Sul. Então, nesse sentido, também contamos com a colaboração de quem nos assiste ao vivo pela internet, através das plataformas sociais do Sistema FIEMES e das mídias sociais de uma forma em geral. Lembrando que, para participar, para a gente conseguir ter o registro da participação, que é fundamental para construirmos esse painel, nós temos um aplicativo próprio, que será usado, já vem sendo amplamente usado, pelas pessoas com interação pela internet, mas também quem está aqui conosco presencialmente pode usufruir desse aplicativo para registrar suas perguntas, que no momento do debate com o nosso palestrante de hoje, as perguntas serão respondidas e nós vamos aí levando o nosso debate a um bom termo, ok? Mas também teremos um momento onde abriremos para a pergunta, onde os senhores terão a oportunidade de interagir conosco aqui, tá certo? Antes do debate, eu vou registrar e agradecer as presenças dos senhores, um pouquinho antes do debate, até para que eu consiga fomentar a participação de todos, que é o grande objetivo, conseguir uma colaboração para um rico debate a respeito do assunto da nanotecnologia, tá certo? Queria convidar aqui ao palco o mentor do nosso projeto, representando o nosso presidente da Federação das Indústrias, Julião Gaúna, por favor. Julião é empresário do setor gráfico, presidente do Sindigraf e da Abigraf Nacional e presidente do CORES, Conselho Temático Permanente de Responsabilidade Social e Empresarial. Julião, seus agradecimentos, suas palavras. Mais uma vez, nós estamos aqui para participar, né, e trazer, principalmente, o conhecimento para todos os empresários. Então, dando bom dia a todos vocês, com a liderança do nosso grande presidente Sérgio Longen, que hoje, no momento, não está presente, mas com certeza está nos ouvindo e observando o grande trabalho que a FIEMES e o SENAI têm feito. Então, mais uma vez, é o 4º encontro, como o Gés acabou de dizer, é um processo de interação, um processo que nós trazemos todos os empresários para que nós possamos construir
um Mato Grosso do Sul produtivo, construir um empresário competitivo, e dessa forma o trabalho está sendo feito e nós temos o orgulho de ter participado disso. Um bom dia a todos, e para os internautas que estão nos ouvindo também, um bom dia a todos eles. Obrigado, César. Obrigado, Julião. Bom, e agora eu gostaria de convidar o Dr. Miguel Cerqueira, o nosso palestrante desse encontro, doutor em Tecnologia Alimentar pela Universidade do Minho, premiado pela melhor tese de doutoramento em 2011 pela Escola de Engenharia da Universidade do Minho, PhD em Engenharia Química e Biológica, foi nomeado com o Young Scientist Award pela União Internacional de Ciência e Tecnologia de Alimentos, pesquisador do Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia e mais de 120 publicações científicas. Então, tenho certeza que foi uma boa escolha para colaborar com o nosso projeto. Dr. Miguel, fique à vontade, o senhor tem 20 minutos para a sua palestra e na sequência teremos o nosso debate. Obrigado. Muito obrigado. Seja bem-vindo. Obrigado pela apresentação. Agradeço também o convite que me direcionaram para estar aqui hoje. Espero que consiga encontrar as expectativas dos que estão cá hoje e os que nos veem pela internet. Vou falar um pouco de nanotecnologia, de uma forma mais geral, mas também de como é que nós podemos utilizar a nanotecnologia na indústria alimentar. Temos aqui um problema no... Ok, acho que já estamos a funcionar. Queria, antes de mais, apresentar este laboratório. É um laboratório internacional. É um laboratório que foi criado em 2012, começou a trabalhar em 2012, mas surge em 2005, quando Portugal, o governo português e espanhol se juntam para desenvolver e criar um laboratório totalmente dedicado à nanotecnologia. Quando estamos no INL, estamos em espaço internacional, é o único laboratório dedicado à nanotecnologia que é internacional, que tem este estatuto junto das Nações Unidas. Neste momento, só Portugal e Espanha é que são membros deste instituto, mas estamos neste momento a avaliar a possibilidade de juntar outros membros de outros países para fazerem parte deste laboratório. Ele situa-se em Braga, fica a norte de Portugal, muito perto da cidade do Porto, mas também da cidade de Vigo. Temos dois aeroportos muito próximos, Vigo na Espanha, estamos a 50 minutos de carro da fronteira com Espanha. Temos aqui um centro onde temos também a Universidade do Minho, que nos permite, uma universidade também portuguesa, uma das quartas maiores universidades de Portugal, que nos permite também ter muita interação com a parte universitária e com muitos estudantes. Este é o Instituto e este é o edifício do Instituto. O que é que... alguns dos factos do INL: neste momento somos 220 cientistas, 30 nacionalidades, temos um centro que possibilita a incubação de empresas, 47 mil metros quadrados de área dedicada, laboratórios, sala limpa para nanofabricação, áreas públicas. Temos um instituto preparado para receber aproximadamente 300, 400 investigadores para trabalharem na área da nanotecnologia em diferentes áreas, e são estas áreas que se complementam e que nos permitem trabalhar a nível da nanotecnologia. Nanoengenharia, a parte de materiais e tecnologias do estado quântico, Departamento de Ciências da Vida, que é aquele em que eu trabalho, nanofabricação, biofotónica e microscopia de alta resolução e espectroscopia. São estes 6 departamentos que nos permitem ao INL ter, de uma forma muito integrada, o desenvolvimento de novas tecnologias em diferentes áreas e, assim, trabalhar nesta área que vos venho falar hoje. Mas o que é a nanoscala, o que é a nanotecnologia? Muitos de vocês já devem ter visto ou já devem ter pesquisado o que é a escala nano. Pensem numa folha de papel e pensem que essa folha de papel tem 100 mil nanómetros. E se nós olharmos aqui para esta imagem, que é um pouco representativa, temos o cabelo humano, que tem à volta de 100 micras. Temos algumas bactérias, micro-organismos e células humanas que rondam entre 1 a 10 micras, e depois abaixo disso temos a escala nano. E na escala nano nós podemos potenciar muito aquilo que são os materiais, muito aquilo que é os fenómenos físicos e químicos que observamos à macroescala e microescala. Conseguimos modificar. E abaixo da nanotecnologia temos apenas e só os átomos. Então,
O que nós tentamos aqui é trabalhar a uma escala um pouco acima da escala atómica e, através deste trabalho, construir nanoestruturas ou nanosistemas que possam ser aplicados em diferentes tecnologias e diferentes aplicações. A nanoscala não é nova, já existe na natureza, só para vocês perceberem um pouco como é que nós, no nosso dia-a-dia, visualizamos e temos a presença na natureza da nanoscala. Temos, por exemplo, no caso dos lagartos, a possibilidade, quando vêm os lagartos a subir paredes e nos tetos, a nanotecnologia está aqui, a nanoscala está aqui a influenciar a forma como os pequenos pelos ou as pequenas a superfície nanoestruturada das patas dos lagartos permitem ter este fenómeno de adesão. Temos o caso de superfícies hidrofóbicas que vemos em plantas. Temos as escamas dos tubarões, resistência e permitem alcançar grandes velocidades devido à sua escala micro e nanoscala. E temos também o bico do tucano que, apesar de ser muito grande, é muito duro e muito leve, e isto deve-se à nanoestruturação deste bico. Claro, todos estes fenómenos, e estamos a falar em materiais diferentes, têm funcionalidades diferentes, mas todos eles usam a nanoscala para ter a potencialidade que tem. E aqui nós conseguimos aprender muito e existem muitas aplicações no nosso dia-a-dia que já utilizam esta nanoscala. Não só a nível dos materiais, mas também a nível de superfícies, como no têxtil com as superfícies hidrofóbicas. Mas quando é que surge a visão nano? A visão nano surge e está reportada em 1959, quando um físico, Richard Feynman, Nobel da Física, numa palestra, fala da possibilidade de manipular blocos atómicos para construirmos nanoestruturas. E ele já aqui falava da possibilidade de haver, há uma frase que é "There is a plenty of room off the bottom", que é há muito espaço lá em baixo que nós podemos manipular. Só que nesta altura nós não tínhamos as tecnologias nem os equipamentos que nos permitiam trabalhar à nanoscala. Foi então que em 1980, nos anos 80, anos 90, uma empresa, a IBM, que muitos de vocês conhecem por causa dos computadores, começaram e ainda hoje se dedicam ao desenvolvimento e à utilização da nanotecnologia, sobretudo para sistemas de informação, começaram a mostrar que é possível trabalhar à nanoscala e observar componentes e átomos à nanoscala. Há 5 anos, 4, 5 anos, apresentaram este vídeo, onde eles mostram como é que eles conseguem manipular átomos. E vamos ver aqui um vídeo em que eles conseguiram fazer uma animação de um menino a brincar com o seu átomo. Como podem ver aqui, nós já estamos a trabalhar com microscopia eletrónica de transmissão de varrimento, que são microscópios que nos permitem observar a nanoscala, mas também utilizar equipamentos que nos permitem construir a nanoscala. Nós conseguimos, com tamanhos controlados, construir superfícies ou componentes com estruturas muito bem definidas. A IBM tem sido uma das empresas que mais tem evoluído e que tem apresentado grandes desenvolvimentos nesta área. Podem ver, é um átomo, e isto aqui é uma construção de átomos, onde vocês podem ver que há a possibilidade de construir, observar e manipular estes átomos à nanoscala, só para terem uma ideia daquilo que é possível fazer a esta escala. Isto traz-nos agora, com esta possibilidade de manipulação, traz-nos a possibilidade de aplicar isto a todas as áreas de tecnologia possíveis. Estamos a falar de área alimentar, área têxtil, medicina, energia e sistemas de informação, que são as áreas que têm mais utilizado esta nanotecnologia. Claro que temos diferentes graus de evolução e desenvolvimento, e para vocês perceberem onde é que nós estamos neste momento, a nanotecnologia, e onde é que ela se encontra, e comparando com outros desenvolvimentos que houve anteriormente, temos a indústria têxtil, a indústria automóvel, desenvolvimento dos computadores, e aquilo que muita gente apresenta como desenvolvimento e revolução a nível da nanotecnologia. E como podem ver, nós estamos muito no início daquilo que é o desenvolvimento nanotecnológico. Nós temos ainda muitos anos e espera-se nos próximos 50 anos termos aqui uma grande evolução, e é isso que nós pretendemos, é utilizar a nanotecnologia com este fim. E quais são as aplicações?
Tecnologias de informação, computadores mais eficientes, mais rápidos. Qualquer smartphone, qualquer computador neste momento utiliza a nanotecnologia como armazenamento de informação, por isso é que conseguimos diminuir a escala cada vez mais. Sensores, muito falado, Internet of Things, a Internet das Coisas hoje em dia utiliza os sensores como uma forma de recolher informação. Todos estes sensores têm e terão nanotecnologia no futuro, não só porque são mais eficientes, são mais pequenos. Isto possibilita-nos também reduzir o preço, que é um dos grandes problemas também das tecnologias mais inovadoras. O armazenamento de informação através de espinotrónica, que também nos permite ter aqui capacidade de informação e armazenamento de informação muito elevada. No caso da energia, não só na produção como no armazenamento, e como é o caso das baterias, mas também células solares, aumentar a eficiência daquilo que é a energia solar. No têxtil, talvez das áreas que inicialmente, ou que têm trabalhado mais na tecnologia nos últimos anos, com têxteis antimicrobianos, através da utilização de nanopartículas antimicrobianas, materiais com observação de ultravioletas, matérias à prova da água, materiais hidrofóbicos, hidrofílicos, retardantes de fogo, self-cleaning, autolimpeza, materiais de autolimpeza, ou seja, a têxtil já tem grandes passos dados a nível da nanotecnologia, e no caso da medicina, estão-se a dar os primeiros passos, já existem alguns medicamentos que usam a nanotecnologia para fazer a entrega controlada de fármacos, mas espera-se no futuro nós podermos administrar doses mais pequenas de fármacos, mais direcionados, e que possam de alguma forma fazer uma liberação controlada do fármaco num sítio específico. É possível também novos métodos de diagnóstico, já existem novos métodos de diagnóstico com nanopartículas magnéticas ou fluorescentes, e assim conseguir detectar alguns problemas que possam existir com métodos mais rápidos, e que também sejam menos problemáticos para a pessoa que está a ser avaliada. Do que se fala hoje, e daquilo que vos queria falar, sobretudo da aplicação da nanotecnologia em alimentos, talvez que seja aquela área onde a nanotecnologia esteja a ser menos aplicada por várias razões, falta de investimento, falta do interesse da indústria, mas também algum receio de como é que nós podemos ver a nanotecnologia aplicada a alimentos. E eu queria-vos apresentar a principal nanofábrica que nós temos, que é a produção de leite. A produção de leite, o leite tem na sua constituição, proteínas e lípidos. Estas proteínas, sobretudo caseínas, estão organizadas à nanoscala, assim como os lípidos. Por isso nós temos também o leite muito estável, a absorção é muito rápida, e por isso também o facto de termos esta escala facilitamos a absorção destes nutrientes por parte do consumidor. E depois todos os alimentos que derivam deste leite, como os queijos e próprios iogurtes. Já nestes alimentos nós estamos, sem sabermos, a trabalhar à nanoscala. A textura, a forma como o alimento se comporta, a estabilidade, tudo isto é influenciado por fenómenos à nanoscala. E o que nós tentamos fazer é, primeiro, perceber como é que os alimentos à nanoscala podem ser controlados, o seu comportamento, as propriedades, a textura pode ser controlada à nanoscala, mas também perceber como é que a nanoscala está a influenciar tudo isto. E para isso tentamos utilizar a nanotecnologia para aquilo que são três tendências, e aquilo que vos vou apresentar hoje são três tendências na indústria alimentar. Existem os desafios, podemos falar deles mais à frente, na altura das questões, mas isto são três tendências da indústria alimentar. Porque, aplicada na nanotecnologia, temos que aplicá-la para inovar para alimentos que possam, de alguma forma, ter a compensação necessária para podermos usar a nanotecnologia neste momento em alimentos, porque realmente é uma tecnologia que pode trazer um preço acrescido aos alimentos. Então, estamos a falar de personalização, sustentabilidade e emoção. No caso da personalização, tem-se falado muito de personalizar alimentos de acordo com o consumidor. Aliás, nós, se formos ao supermercado neste momento, já temos os alimentos de acordo com diferentes consumidores, redução em sal, redução em gordura, alimentos mais dietéticos. Isto já está ao encontro de vários interesses do consumidor. E esta personalização é muito importante. No caso, por exemplo, do sal, como é que nós podemos reduzir o sal? Aqui são alguns exemplos daqueles que nós precisamos de personalizar.
os bebés, as grávidas, desportistas, as pessoas mais idosas. Neste momento estamos muito focados em desenvolver alimentos também para pessoas mais idosas. Na Europa a população está a envelhecer, cada vez mais precisamos de não só frutificar alimentos, como dar texturas adequadas às pessoas e aos idosos. No caso da redução do sal, um dos exemplos muito simples de explicar, nós quando fazemos e quando diminuímos a escala de alguma partícula ou de algum componente, estamos a aumentar a área de superfície desse componente. Se vocês pensarem aqui, temos aqui uma partícula de sal, à microescala, 10, 20 micras, nós temos uma área de superfície. Se nós conseguirmos pegar nessa partícula de sal e diminuir o tamanho, estamos a utilizar o mesmo sal, mas a aumentar a área de superfície. O que é que isto representa? Quando estamos a aumentar a área de superfície e quando algum consumidor vai consumir a mesma quantidade de sal, mas uma escala micro, outra escala nano, o sabor do sal vai ser muito mais evidente nas partículas mais pequenas, nas nanopartículas. Então o que nós fazemos é, através de equipamentos, produzir partículas de sal à nanoscala e incorporá-los em alimentos. Isso vai fazer com que nós possamos diminuir a quantidade de sal e ter o mesmo poder e o mesmo sabor a sal que tínhamos no alimento anterior. Isto é uma das potencialidades de podermos trabalhar à nanoscala, neste caso o sal. Claro que isto, em alimentos, nós testamos esta tecnologia em bolachas salgadas, em que temos um alimento seco, em que há uma colocação de sal na superfície. Isto permite-nos reduzir até 50% a colocação desse sal e ter o mesmo sabor. Outra das potencialidades é a incorporação de compostos funcionais, bioativos, vitaminas, antioxidantes. Quando os colocamos diretamente em alimentos e durante os processos alimentares há degradação, poderá haver a degradação desses constituintes, ou eles perdem a sua bioatividade, mesmo quando passam por sistema gastrointestinal, podem ser degradados no estômago. Nós podemos encapsular ou proteger estes nutrientes e depois colocá-los nos alimentos. Isto permite-nos aumentar a estabilidade, a questão organolética pode ser importante, e também aumentar a biodisponibilidade destes componentes no estômago. Neste caso em concreto, nós testamos com ferro, é um dos nutrientes mais utilizados, e há pessoas que têm, no caso da anemia, têm necessidade de consumir maiores quantidades de ferro, só que o ferro tem um sabor que ninguém gosta e que traz graves problemas aos alimentos que incorporam ferro. O que é que nós podemos fazer? Proteger esse ferro, a questão do sabor fica resolvida e estamos a consumir as doses de ferro necessárias num alimento. Isto permite-nos, por exemplo, nós temos aqui nanopartículas com ferro e depois podemos colocar estas nanopartículas num biscoito e esse biscoito não tem o ferro, ou seja, é fortificado em ferro, mas não tem o sabor ao ferro que tem quando fazemos uma adição direta do ferro nos alimentos. Outra das possibilidades, e é algo que estamos a trabalhar neste momento, é a impressão 3D de alimentos. Quando falamos em impressão 3D, falamos em quem? Falamos em direcionar alimentos para pessoas com necessidades específicas. No caso dos idosos, muitos deles têm sintomas de disfagia, em que a deglutição e a forma como ingerem alimentos é diferente de um consumidor normal. Nós conseguimos imprimir alimentos através de um equipamento. A ideia aqui é fazer tudo isto com ingredientes de grau alimentar para podermos não só ter alimentos mais inovadores e mais apetecíveis, mas também sejam fortificados e incluam nesses alimentos todas as necessidades específicas do consumidor. Podemos pensar que daqui a 20 ou 30 anos todos os consumidores poderão ter uma máquina de impressão 3D de alimentos em casa e aí poderão direcionar e pôr uma receita e incluir na sua refeição diária todos os constituintes que precisa. Estamos a falar de nutrientes e bioativos. Outra das tendências é a sustentabilidade. A sustentabilidade é um problema. A sustentabilidade é um termo muito amplo. Podemos estar aqui a falar um dia inteiro sobre sustentabilidade. Nós focamos sobretudo na parte das embalagens, que é um dos principais problemas apresentados hoje em dia. Os plásticos nos oceanos são um problema muito concreto. Nós tentamos encontrar algumas soluções, não substituir todas as embalagens, mas encontrar soluções aqui que possam dar alguma resolução aos problemas das embalagens do nosso dia-a-dia. Estamos a falar de utilização de biopolímeros naturais, celulose bacteriana, celulose para fazer películas que sejam totalmente biodegradáveis,
que sejam, muitas delas até comestíveis, e que possam ser usadas como uma forma de proteger o alimento, reduzindo a utilização de embalagens sintéticas. Porque muitas das embalagens sintéticas, apesar de haver uma reciclagem, temos alguns produtos muito concretos que não podem ser reciclados, e nossa ideia é direcionar muito para esses produtos. Falamos também, quando falamos em embalagens, podemos falar de revestimentos comestíveis. Estes revestimentos comestíveis, no fundo, são soluções de materiais comestíveis que são aplicados em alimentos e permitem aumentar o tempo de validade desses alimentos. Estamos a falar da aplicação, sobretudo, em frutos e queijos. Conseguimos criar uma película protetora à nanoscala em redor destes alimentos e aumentar o seu tempo de validade. É uma tecnologia que já é aplicada, já existe a validação industrial deste tipo de aplicações. Aqui temos um exemplo, neste caso peras, é uma pera rocha muito típica de Portugal. Temos com revestimento, com um segundo revestimento e aqui sem revestimento, e podem ver pelas imagens que temos a degradação da pera muito mais rapidamente do que no fruto, quando temos o revestimento comestível. Outra das possibilidades, continuamos com as embalagens, é as embalagens ativas e inteligentes. As ativas, porque conseguimos incorporar compostos que diminuem a contaminação microbiana, e as inteligentes, aquelas que conseguem dar informação ao consumidor de se o alimento está em condições para ser consumido, por que temperaturas passou, se a embalagem foi de alguma forma corrompida. Estas embalagens inteligentes possibilitam ao consumidor, ou mesmo ao distribuidor, olhar para a embalagem, ela pode detectar a presença de micro-organismos ou a presença de algum gás e, de uma forma muito rápida, mudar essa cor, um indicador, muda a cor e conseguimos saber se esse alimento está de alguma forma degradado. Nós conseguimos fazer isto utilizando nanopartículas também e sistemas nanoestruturados. A última das tendências que gostaria de falar é a questão da emoção. Cada vez mais os consumidores querem consumir alimentos que lhes deem algum tipo de prazer, que se identifiquem. Cada vez mais a indústria tenta ir ao encontro dessas emoções, dando novas sensações aos consumidores. A questão aqui também da forma como nós consumimos um alimento e queremos ter a certeza que esse alimento é aquilo que nos estão a vender. Nós temos muito aqui também, acredito que sim, a questão da denominação de origem. Realmente estamos a comer aquele queijo, estamos a consumir aquele azeite. A questão da contrafação de alimentos é muito atual e nós conseguimos, através de sistemas com sensores e com outros dispositivos, determinar a autenticidade destes alimentos, para saber realmente se estamos a comer aquele queijo daquela origem, daquele produtor, ou não, se esse alimento foi adulterado, ou está a utilizar outras matérias-primas, ou vem de outra origem. No caso das sensações, temos a questão das novas texturas. Neste caso em concreto, nós desenvolvemos oleogéis. No fundo, os oleogéis são géis de lipídios. Neste caso, usamos azeites vegetais, que são líquidos à temperatura ambiente. Nós estruturamos estes lípidos e conseguimos produzir estruturas sólidas. E assim termos alimentos mais saudáveis para o consumidor. Por último, a cor. E neste caso em concreto, como é que nós conseguimos mudar a cor sem adição de corantes? Neste caso, vocês estão a ver no chocolate, esta superfície está micro e nanoestruturada, e por estar micro e nanoestruturada, dependendo da difração de luz que temos, conseguimos ter diferentes cores. O que nós temos aqui, estas cores que vocês estão a ver, não é adição de nenhum corante, é apenas e só a difração de luz, que devido à micro e nanoestrutura, nós conseguimos ter outras cores. Isto permite uma imensidão de aplicações, onde nós podemos ter um alimento em que, dependendo da perspectiva que estamos a olhar, pode ter diferentes cores. Nós estamos a colaborar com um instituto em Espanha, em que a aplicação seria os chocolates, mas podemos aplicar em muitas outras aplicações. E são com estes exemplos, e porque não tenho mais tempo para vos apresentar mais algumas das possibilidades, para vos deixar com esta frase. A frase não é minha, foi uma frase que encontrei na internet, que realmente o próximo passo, vamos esperar daqui a uns 100 anos, se calhar já nenhum de nós vai estar aqui quase de certeza, que vamos ter algo muito pequeno, ou algo que vai nos revolucionar ainda mais. Agradeço a todos a vossa atenção.
Alô? Doutor Miguel, parabéns pela sua apresentação. Enquanto o pessoal organiza aí a frente para os nossos debates, queria introduzir uma pergunta aqui. O senhor apresentou algumas ondas, né, de evolução tecnológica de algumas áreas, tá certo? Então é possível perceber que algumas áreas industriais permaneceram durante algum tempo estagnadas em termos de evolução, ou seja, evoluíram rapidamente ao longo dos anos, mas a gente percebe uma certa estabilização em termos de inovação. Com agora essa onda da nanotecnologia e todas essas potencialidades, é possível dizer, é possível afirmar que, conforme a nanotecnologia avança, ela também revisita essas áreas industriais, dando um novo impulso, um novo fôlego para elas experimentarem um novo desenvolvimento tecnológico? Sim, um dos exemplos é naquele gráfico vocês puderam ver que o têxtil foi um dos primeiros. E nós neste momento temos a indústria têxtil e há centros dedicados apenas ao têxtil a utilizarem a nanotecnologia para desenvolver novos materiais. Não só para responder a questões de sustentabilidade, com a utilização de fibras mais naturais, mas que até há pouco tempo a produtividade e o preço era um problema. Neste momento, a questão da nanotecnologia permite reduzir a quantidade usada e manter as mesmas propriedades. A utilização de nanopartículas antibacterianas, a hidrofilização do têxtil tem sido uma dos desenvolvimentos do têxtil nos últimos anos. Alguns têxtil em que incluem nanopartículas com repelentes de insetos, que vão sendo libertados ao longo do tempo e que só após algumas lavagens é que se perde esse efeito. Ou seja, o têxtil é um dos grandes exemplos. Mas um dos exemplos e que tem sido muito falado nos últimos anos é a nível de tecnologias de informação e desenvolvimento dos computadores. A utilização da tecnologia quântica no desenvolvimento de computadores vai nos permitir ter computadores muito mais rápidos, muito mais eficientes, que nos vão permitir ter um acesso muito rápido à tecnologia de informação a nível de armazenamento de dados, porque precisamos também dessas tecnologias, porque neste momento estamos a acumular dados e é preciso armazenar esses dados, e a tecnologia quântica, que está muito associada à parte da nanotecnologia, vai nos permitir criar um novo ciclo de desenvolvimento em algumas destas áreas, sem dúvida. Ok, obrigado. Bom, vou convidar o nosso mentor de hoje, Julião, por favor, para me acompanhar aqui ao palco. Doutor Miguel, por favor, para a gente dar início ao nosso debate. E como eu havia falado, antes de iniciarmos o nosso debate, vou aqui registrar e agradecer a presença de Rui Murilo Galvanini, proprietário da empresa Vó Hermínia. Obrigado, Rui, por estar conosco. Também acompanhado de Gabriel Ferreira Galvanini, também da empresa Vó Hermínia. Obrigado. Mário Real, proprietário da Real H. Obrigado pela presença, Mário. Marlene de Barros Coelho, pesquisadora da Embrapa Gado de Corte. Marlene, obrigado, Marlene. Caroline Garcia, ex-aluna do Senai, atualmente pós-graduanda. Obrigado por estar conosco, Caroline. Marcelo Aguilera, gerente comercial da Alarmes Protectus. Obrigado, Marcelo. Marcelo Novaes, diretor da Federação, empresário do ramo de planificação. Cláudio Salomão, do Sindivest, diretor do Sindivest MS, empresário do setor de confecções. Obrigado, Salomão. José Francisco Veloso Ribeiro, segundo vice-presidente da Federação, presidente do Sindicato das Indústrias do Vestuário do Estado. Obrigado, Veloso. Ivo Sescon Scarcelli, seu Ivo, diretor da FIEMES, também do SICACEMES. Obrigado, seu Ivo. Silvana Gasparini, diretora da Federação. Obrigado. Marcelo Alves Barbosa, também diretor da Federação. Obrigado por estar conosco. Zigomar Burilli. Zigomar, obrigado, Zigomar, diretor da Federação, do Sindicato Plástico. Cláudio Alves, que tem nos acompanhado em todos os encontros. Cláudio, diretor corporativo do Sistema FIEMES. Obrigado, Cláudio. Bom, registrados a presença, também queria dizer que online nós temos já um alcance perto de 1.000 pessoas com possibilidade de interação conosco, e a gente já começa a receber algumas perguntas. E também quero aqui voltar a esclarecer que nós temos um aplicativo próprio, né? Quem foi orientado e baixou no celular pode já estar encaminhando suas perguntas, se assim não fizeram, que a nossa equipe, nosso staff, vai estar fazendo o registro e trazendo aqui para frente de debate. E assim como as pessoas que estão online também
já o estão fazendo. Também cabe esclarecer que, se eventualmente alguma pergunta nós não tivermos tempo aqui de debater, nenhuma pergunta ficará sem resposta, tá certo? As respostas também serão encaminhadas posteriormente, porque, dada a metodologia do encontro, elas farão parte do nosso painel de direcionadores estratégicos do desenvolvimento industrial de Mato Grosso do Sul, com base na tecnologia e na inovação. Gostaria de fazer uma pergunta, né? Exatamente, Juliano, Miguel, por favor. primeiramente, uma bela palestra, a informação, a grande chave do momento, mas a gente observou que o que você apresentou falou muito em alimentos, né? Entre tantos segmentos, mas teve muito na direção dos alimentos. Então, a pergunta, quer dizer, não de forma cravada, mas tivemos aí nas prateleiras ao longo do tempo os alimentos lights, os alimentos diets, né? Eles já estão nas prateleiras. A pergunta que eu faço é há quanto tempo, ou em que tempo, né, que esses alimentos com essa tecnologia nós vamos tê-los nas prateleiras? Assim, nós alguns dos produtos que encontramos nas nossas prateleiras já utilizam na nanotecnologia casos muito concretos. O que está a tentar fazer neste momento a indústria alimentar com o uso da tecnologia é não cometer erros do passado. E no passado, na indústria alimentar, a questão dos organismos geneticamente modificados foram um dos grandes problemas no desenvolvimento, porque além de não se ter o cuidado de informar o consumidor e todos os consumidores do que eram esses organismos geneticamente modificados, começou-se a apresentar produtos sem primeiro perceber quais seriam os efeitos desses produtos na alimentação e nos seus consumidores. E neste momento, a aplicação da nanotecnologia em alimentos passa um pouco por aí. Tanto na Europa como nos Estados Unidos, que são das zonas que estamos mais habituados a ver a questão da legislação. Neste momento, só em 2011, 2012, é que começaram a sair as primeiras diretrizes de como devemos olhar para os alimentos e como é que devemos incluir essa nanotecnologia nos alimentos. E por isso, o desenvolvimento é lento. Primeiro que se inclua um produto que tenha como base a nanotecnologia no alimento, deve-se ter muito cuidado e tem um conjunto de testes que têm que ser realizados para haver a sua inclusão. Mas neste momento nós já temos a inclusão de nanopartículas em embalagens, em muitas indústrias, na aplicação em alimentar, não só para melhorar as propriedades das embalagens, como ter embalagens antimicrobianas. Já existem aprovados muitas nanopartículas para a inclusão de embalagens. Porque as embalagens? Porque realmente é algo que nós não vamos consumir, não pode haver a migração dessas nanopartículas para alimentos e há uma maior segurança. Mas eu acredito que nós temos trabalhado com muitas empresas no desenvolvimento de alguns destes produtos que apresentámos aqui. Temos que ser muito criteriosos e faz parte também das empresas e da indústria ver todas estas questões legais para poder depois utilizar, mas nós já temos algumas empresas muito interessadas em utilizar sobretudo esta parte da incorporação e encapsulação de alguns compostos ativos, incluindo os alimentos. Porquê? Porque aqui não estamos a falar tanto de um custo, estamos a falar de um benefício, porque vamos conseguir diminuir muitos dos compostos que eram incorporados diretamente e que perdiam a sua biodisponibilidade e a sua bioatividade durante o processamento alimentar e assim conseguem incluí-los nos alimentos. Mas eu acredito que nos próximos 5 anos já existam outras aplicações, sobretudo em ingredientação de alimentos. No caso dos oleogéis que apresento aqui, é uma estrutura macroscópica em que nós controlamos as suas propriedades à nanoscala. Mas não é nada que não possa desde já ser aplicado em alimentos. Ok. Certo, Julião. Obrigado. Muito bem. Também aqui eu queria registrar e agradecer a presença do Corpo Gerencial do Senai, de Mato Grosso do Sul, que se faz aqui presente, tá? E esclarecer que, como em todo encontro, nós temos uma facilitação gráfica através de tudo que está sendo apresentado e debatido, né? Um mind map, um mapa mental, e que nós estaremos utilizando o conjunto de todas as facilitações para a reunião que será apresentado no dia 5 de dezembro, que será o nosso grande último encontro da reunião de todas as temáticas e os resultados desses encontros. Bem, tenho recebido aqui, Dr. Miguel, algumas perguntas da internet que tem muito a ver com o que o senhor apresentou aqui.
A questão da flexibilidade, a customização do produto. E aí, no caso, não só alimentar, mas a indústria está muito vinculada com as questões de consumo, que é o escoamento do seu produto, Claro. tá certo? E a nanotecnologia, né? A aplicação dela nessa facilitação, a flexibilização, a customização, ou seja, estar aderente a um perfil de consumo cada vez mais exigente e também muito diversificado. Então, percebe-se que pode haver, sim, uma facilitação com a aplicação do uso da nanotecnologia. Mas daí deriva disso uma outra preocupação, inclusive da própria apresentação, de algo com uma tecnologia ainda muito sofisticada, podemos entender assim, ou até inalcançável para alguns empresários. Né? Ou isso já está acessível, mais do que a gente imagina, e talvez até mesmo presente nas indústrias. Gostaria que o senhor explanasse um pouco a respeito disso. Sim, a customização dos produtos alimentares é sem dúvida uma tendência e toda a indústria está focada nessa questão, não só quando estamos a falar do industrial para o industrial, mas também do industrial para o consumidor. E a nanotecnologia, não só a nanotecnologia da forma como eu apresentei, no desenvolvimento de novos produtos e novos ingredientes, mas também na questão da internet. E a forma como é que a internet, neste momento, existem grandes empresas que nunca se preocuparam com a parte alimentar e grandes investidores que estão a investir na área alimentar nesta parte da customização. Se formos para os Estados Unidos, existem grandes investidores a investir em startups, em algumas empresas muito recentes, em que estamos a falar em customização, estamos a falar na entrega de alimentos aos consumidores em casa, não os alimentos já preparados, mas os ingredientes para os consumidores poderem produzir. Estamos a falar em entrega de alimentos no frigorífico ou nas casas das pessoas, com entrega já em prateleira. Ou seja, temos aqui um conjunto de tecnologias, não só a nível de produção, como na internet das coisas e a forma como é que a internet está a influenciar, e temos uma indústria muito interessada e investidores muito interessados nestas novas tendências. Como é que nós podemos adaptar toda esta nanotecnologia à indústria e como é que a indústria pode tornar a nanotecnologia de alguma forma atual e realizável? Porque muitas vezes estamos a falar de tecnologias que, neste momento, algumas delas são impossíveis de aplicar por parte dos industriais, mas temos muitas delas que podem ser utilizadas. No caso e isto tem que ser olhado de caso a caso. No caso de encapsulação de ingredientes ativos, nós aqui apresentámos, e o que eu falei foi da encapsulação de compostos ativos de uma forma muito abrangente. Nós temos diferentes tecnologias que nos permitem encapsular compostos ativos. Temos uma tecnologia que podemos falar de homogeneização de alta pressão, em que já existem equipamentos, já existe no mercado em outras indústrias, como na indústria farmacêutica e da cosmética, em que nós podemos utilizar esses mesmos equipamentos para aplicar na indústria alimentar. Ou seja, existem os ingredientes, existem as empresas que produzem, existem os equipamentos para isso. No caso, por exemplo, de uma encapsulação por atomização vibracional, que é uma tecnologia que está a ser muito desenvolvida nos últimos anos, em que nós temos alguns pulverizadores, no fundo é um spray, que devido às suas vibrações ultrassónicas permitem produzir nanopartículas. Aí já estamos a falar de um passo um pouco mais à frente, porque os equipamentos neste momento são utilizados em aplicações muito específicas e uma grande produção e um scale-up de produção para a indústria alimentar ainda é impossível, não vou dizer impossível, mas difícil alcançar a nível de preço. Ou seja, dependendo da aplicação, temos diferentes tecnologias que nos permitem fazer uma aplicação da nanotecnologia. Apresentei o caso dos revestimentos comestíveis, é uma tecnologia já muito utilizada e muito falada nos últimos anos. Qual é o problema para a indústria? É o preço dos materiais que se usa para fazer esses revestimentos. É mais fácil usar derivados de petróleo ou algumas ceras sintéticas para fazer esses revestimentos. A nossa ideia é usar a nanotecnologia para diminuir a quantidade usada e podermos tornar esta tecnologia realizável por parte dos produtores e dos industriais. Ou seja, temos que olhar para as aplicações de forma muito concreta e encontrar soluções para a sua utilização. Ok. Tá ok. Bom, Vitor Faria, do Sebrae, que está aqui presente conosco. Tá certo, Vitor? Obrigado por estar conosco. Fez uma pergunta aqui, doutor Miguel. É a questão da realidade das micro e pequenas empresas, é uma realidade do Brasil, tá certo?
Nós temos o maior volume de empresas são de micro e pequenas empresas. E como que o senhor vê a participação dessas micro e pequenas empresas no processo da evolução da nanotecnologia? E qual as perspectivas de custo dessa tecnologia, por exemplo, embalagem para proteção de alimentos e outros exemplos, como o senhor mesmo já mencionou? Eu acho que as micro ou pequenas empresas podem ter um papel muito importante nesta evolução destas tecnologias, porque o que nós vemos é muitas vezes grandes corporações e grandes empresas que conseguem absorver muito daquilo que são os consumidores, com produtos, falámos há pouco, de diet, ou seja, massificação de produtos, e as micro e pequenas empresas podem ter um papel importante na inovação e da forma como se podem diferenciar destas macroempresas. Se uma micro e pequena empresa quiser seguir um mesmo caminho de uma empresa, de uma multinacional, pode ter uma vida muito complicada, porque é uma luta desigual. Agora, se tiver um produto único, em que consegue, com a nanotecnologia ou outras tecnologias, se diferenciar com um novo produto, pode ter um papel importante na indústria alimentar, no caso da indústria alimentar e em outras indústrias. A minha perspectiva da forma como é que as micro e pequenas empresas... Claro que isto traz custos, traz investimento, mas teria que ser tudo avaliado e encontrado alguma forma, uma forma de cofinanciação por parte do Estado. Não sei aqui como funciona, mas nós na Europa, em Portugal, temos há vários investimentos para micro e pequenas empresas de forma a poderem inovar e poderem trazer uma diferenciação relativamente às macroempresas. Relativamente às tecnologias que estamos aqui a falar, vai depender muito do tipo de tecnologia que estamos a falar. Se estivermos a falar na estruturação, na questão dos oleogéis, na questão dos revestimentos combustíveis, nós podemos ter aqui uma aplicação nas micro e pequenas empresas. Não são tecnologias que sejam muito caras e o seu processo de fabrico não é muito complexo. Claro, estamos a falar na produção de embalagens, e estamos a falar de uma empresa produtora de embalagens com incorporação de nanopartículas, talvez haja aqui uma evolução, ou novos equipamentos tenham sido adquiridos e investimento maior. Mas acho que isto tem que ser tudo feito de forma a se tentarem diferenciar, para poder fazer um plano estratégico de negócios que depois possa ser rentável mais à frente. Eventualmente, uma das alternativas seria talvez buscar investir numa autoespecialização e ser uma provedora de empresas de outros portes, né? Por exemplo. Também seria uma alternativa. Ok, recebemos aqui do Facebook, Dr. Cristóvão Henrique, de Três Lagoas. O setor florestal de Mato Grosso do Sul detém avanços significativos na inovação tecnológica no que diz respeito a nanofibras de celulose. Quais as aplicações das nanofibras de celulose à indústria de alimentos para o futuro e outras indústrias? E como trabalhar com estes produtos sob essa perspectiva? A indústria da celulose e as nanofibras de celulose, acho que passaram um bocadinho aquilo que estávamos a falar há pouco. Houve uma produção muito grande, estagnou, e agora eu acho que... Alguma pergunta no nosso palestrante? Vou pedir, primeiramente, que se identifique e aí faça a sua pergunta, por favor. Meu nome é Mário Real, sou médico veterinário, trabalho na área de nutrição e saúde animal. A minha pergunta é com relação à absorção dos minerais. Nós sabemos que os minerais são absorvidos na sua forma iônica, no intestino delgado. A pergunta é se é possível, através da nanotecnologia, se potencializar essa ionização dos minerais para que a gente possa reduzir o fornecimento e assim mesmo manter a performance animal, ou seja, os suplementos que se fornecem, se eles pudessem ser fornecidos de uma forma ionizada e protegida através de uma cápsula de nanopartícula, se poderíamos dessa forma assegurar uma redução e consequentemente uma redução de custo na produção. Obrigado pela questão. É assim, na caso dos minerais, nós não temos... o caso concreto dos minerais nós não testamos, mas existe essa possibilidade em outros tipos de compostos bioativos. Ou seja, a ideia é reduzir realmente as quantidades e, como eu tinha falado há pouco, se nós pensarmos num aumento da área de superfície, que no fundo é essa área de superfície que vai interagir para depois ser absorvido, nós conseguimos fazer essa redução. Porque nós conseguimos, com a mesma quantidade, fazer muitas nanopartículas e essas nanopartículas serem absorvidas, ou as nanopartículas servirem como um veículo
para esses minerais. A forma como eles depois vão interagir no nosso intestino, aí já é um passo mais à frente, porque teríamos que perceber melhor como é que se vai comportar quando esses minerais estão veiculados por uma nanopartícula. O que nós fazemos é, primeiramente, produzir um veículo, vamos chamar uma cápsula, vamos chamar um veículo para alguns compostos e avaliar num sistema in vitro, gastrointestinal, onde nós mimetizamos o estômago e algumas partes do intestino e perceber, através dessa sequenciamento in vitro, como é que esses compostos vão estar disponíveis. Há a possibilidade de nós incluirmos um composto muito específico e ver como é que ele fica ou não biodisponível. Numa fase seguinte, isto tudo in vitro, porque nós, para podermos provar este tipo de fenómenos, temos que passar primeiro por uma fase in vitro para depois podermos fazer aplicações em animais e depois passarmos à parte para podermos utilizar em consumidores, ou neste caso não é os consumidores, são mesmo os animais. E depois pegamos nesses materiais e testamos em células específicas neste caso nós trabalhamos com células humanas do intestino e percebemos como é que elas são absorvidas ou não. Nesse caso específico, teríamos que fazer um estudo muito focado nos minerais, todos eles se comportam de maneira diferente, o veículo que iria ser usado para a sua entrega teria que ser diferente, teríamos que usar talvez compostos distintos de acordo com o mineral, mas sim, é possível porque já está demonstrado para outros compostos como é que a nanotecnologia permite reduzir as quantidades usadas e aumentar a sua eficiência na absorção. Okay. Cláudio, acho que você tem uma pergunta a fazer também. Dr. Miguel, Cláudio Alves, diretor corporativo do Sistema FIEMS. Como toda tecnologia, geralmente a regulamentação vem depois. Né? Então, a gente tem aí a questão dos drones. Então, tem drone para todo lado e não tem regulamentação de como usa o drone. Bom, nanotecnologia, ramo alimentar especificamente. Sabemos que temos aqui no Brasil a Anvisa, que é um órgão que regulamenta toda a utilização de componentes no ramo alimentar ali, tabelas nutricionais e tudo mais. Como isso está sendo tratado lá em Portugal, na Espanha? Vocês têm lá esse desenvolvimento, esse laboratório que vai pensando à frente? O governo vai acompanhando ou não existe nada nesse sentido também? Não, já existe. Nós, em Portugal e Espanha, estando envolvidos e estando na União Europeia tem a sua regulamentação e depois a maior parte dos países segue essa regulamentação, faz algumas adaptações, poderá fazer, mas neste momento nós já temos regulamentação para a utilização de nanotecnologia em alimentos. Da forma como é que eles podem ser usados e, para serem usados, que testes temos que passar para poderem ser aprovados. Isso se enquadra naquilo que é a definição de nanotecnologia ou de material em que sofreu um processo de engenharia à escala nano, porque o termo passa um bocadinho por aí. Ou seja, nós podemos ter, por exemplo, nas micelas de caseína do leite, aquilo é uma automontagem da proteína, num sistema muito específico, onde há a formação de uma partícula com 200 nanómetros. Se esses 200 nanómetros forem só 200 nanómetros, onde nós já temos algumas das especificidades da nanotecnologia, as características únicas a serem alcançadas, nós não precisamos de ir para a questão legal. Porque neste momento a legislação, e ela está a mudar, saiu no ano passado, ou há 2 anos, uma nova definição. Nós estamos a falar de materiais que sejam abaixo dos 100 nanómetros, que tenham 90% dos materiais tenham tamanhos abaixo de 100, ou seja, têm características muito únicas de volume, também por nanopartícula, ou seja, existem características muito bem definidas da forma como é que nós devemos considerar as nanopartículas nos alimentos. No nosso caso, como nós usamos materiais de origem biológica, ingredientes da indústria alimentar, estamos a falar em proteínas, em lipídios, em polissacarídeos, nós partimos do princípio que todos esses ingredientes, porque nós não fazemos dificilmente fazemos alguma modificação química, nós utilizamos os materiais, fazemos interações desses materiais e com os equipamentos que trabalhamos conseguimos trabalhar a nanoscala. Okay. Bom,
nossa diretora Silvana, que está aqui presente. Ela faz a pergunta, na verdade são pequenas perguntas. No ramo de laticínios, o que está sendo usado em nano? De que forma, em quais produtos e quais os benefícios da nanotecnologia nos produtos lácteos? Nos produtos lácteos, o que se tem visto neste momento a nível da nanotecnologia, não existe, eu não consigo encontrar um exemplo que esteja neste momento no mercado onde possa ser aplicado. Agora, existem muitas outras coisas que podem ser feitas na indústria láctea. Estamos a falar de incorporação de compostos bioativos, dar um exemplo, a indústria dos queijos, ou mesmo dos iogurtes, a incorporação de alguns compostos que possam ter algum sabor desagradável. Estamos a falar, por exemplo, do ômega 3, que é extraído são lípidos extraídos de peixe, em que o processo de oxidação fazem com que todo o consumo de produtos que tenham ômega 3 tenham um sabor muito forte a peixe. Ninguém quer estar a comer um iogurte ou um queijo com sabor a peixe, mas sabe-se dos benefícios para o consumidor. Nós podemos encapsular, nanoencapsular esse ômega 3, colocá-lo dentro do ingrediente ou do alimento, que estamos a falar de queijo, iogurtes e o próprio leite, e fazer com que, quando seja consumido, não seja sentido o sabor, mas que tenha os benefícios pretendidos para o consumidor. Isso é uma das possíveis aplicações na questão dos laticínios. Nos laticínios também nós fizemos alguns testes na utilização dos revestimentos comestíveis e dos nanorevestimentos em algumas indústrias. Chegámos a fazer até alguns testes aqui no Brasil, no estado de Minas, em que nós tentamos substituir os revestimentos sintéticos usados hoje em dia na indústria dos queijos. Nós em Portugal, durante muitos anos, ainda continuou a usar, usávamos um revestimento sintético e as pessoas durante muitos anos comiam a casca por si só, porque as pessoas achavam que não havia problema. Neste momento já ninguém come, porque sabem que podem ter um antibiótico para não crescimento de fungos, de bactérias ou levaduras, e nós tentamos remover esse material sintético, remover esse antibiótico e incluir aqui um nanorevestimento com compostos que sejam comestíveis, que sejam naturais e que possam diminuir essa contaminação microbiológica nos queijos. É uma das aplicações que nós já fizemos e não conseguimos... Aqui a questão é o benefício que nós temos em apresentar um produto totalmente natural e que utiliza nanotecnologia e que tem algumas vantagens, com um produto que já é usado há 20, 30 anos e tentar que a indústria perceba que pode ter ali uma vantagem competitiva ao ter um queijo na prateleira em que todos os materiais utilizados são naturais e são comestíveis. Ok. Me chegou agora a informação, estamos acompanhando aí, a nossa audiência já alcança mais de 1.200 pessoas nas redes sociais, com uma interação já próxima a 400 pessoas. Uma pergunta aqui, por favor, Veloso, peço que se identifique e faça a pergunta. Bom dia a todos, bom dia, doutor, parabéns pelo trabalho, que o mundo precisa desse trabalho para poder se manter com esse ritmo de população e de facilidade de vida. Basicamente, o ser humano precisa de alimento e roupa, certo? Só que, às vezes, esse tipo de investimento para novos produtos e serviços, eles demoram muito para ter resultado. E aí você direciona para construir um produto que seja vendável, né? Tipo, o grafeno hoje é um produto que tem muito que se estudar e o Brasil tem grafeno sobrando e aparentemente não tem nenhum estudo profundo a longo prazo para que a gente possa ter isso como resultado para a sociedade. A pergunta, com relação a todo esse estudo de nanotecnologia, existe uma preocupação com relação à humanidade, com relação a fazer produto para que as pessoas tenham um bem-estar, uma forma de vida saudável e também consiga todos terem acesso a esse tipo de estudo, porque a finalidade, principalmente de pesquisador, eu conheço amigos que são pesquisadores, e é mais na linha da humanidade, do trabalho. Às vezes nem tanto do que ele ganha, ou do que ele vai ganhar,
né? Porque a gente faz isso por paixão, né? Então, a pergunta é essa: existe um direcionamento ou vamos fazer o que dá mais dinheiro? Bem, sem dúvida, a questão da sustentabilidade e de uma vida melhor é uma dos pontos de missão do Instituto onde eu trabalho. Hoje em dia nós não podemos pensar em desenvolver tecnologias e produtos sem pensarmos no bem-estar das pessoas e do consumidor, na sustentabilidade. Falei um pouco da sustentabilidade, mas a sustentabilidade é algo muito abrangente e é difícil de definir. Mas sim, nós desenvolvemos produtos a pensar sempre com essa premissa: sustentabilidade, um mundo melhor e consumidores com uma melhor vida e com um melhor acesso. E nós focámos-nos muito nesses pontos, e ainda bem que tocou neles, porque a questão do bem-estar, de uma melhor qualidade de vida, quando falamos, por exemplo, na alimentação para idosos. Neste momento, a alimentação para idosos, para pessoas que têm dificuldades em engolir alimentos e tudo mais, no fundo são algumas farinhas que são juntas à água, e as pessoas que tendem a consumir esse tipo de alimentos por si só, e têm alguns deles são enriquecidos em alguns nutrientes. Se pensarmos que daqui a alguns anos e a tendência a aumentarmos a esperança de vida, quase todos nós vamos passar por essa dificuldade. E neste momento, a alimentação e o comer é uma das coisas que nos dá mais prazer. Entre outras, é uma das principais. Se nós chegarmos aos 70, 80, 90 anos e nos tirarem desse prazer, vamos passar muitos anos sem o poder... vamos perder um dos prazeres da vida. E neste sentido nós tentamos ir ao encontro dessa questão. Primeiro porque tentamos desenvolver alimentos que tenham texturas adequadas a cada um dos consumidores. É impossível fazer isso hoje em dia e massificar, porque nós podemos ter 10 pessoas que tenham esse problema, e essas 10 pessoas não representam nada no sentido, a nível monetário, dentro de 1 milhão de pessoas. Mas se nós pudermos respeitar essas 10 pessoas, nós estamos a ir ao encontro daquilo que é. Não pensar em massas, mas pensar no indivíduo. E nesse sentido, a questão da estruturação de alimentos, a impressão 3D, a frutificação de alimentos vai um pouco desse encontro. A personalização vai nos permitir ir ao encontro das necessidades de cada um de nós. E isso é um dos pontos principais para o qual nós trabalhamos. A questão da sustentabilidade, nós tentamos direcionar e responder à questão da sustentabilidade através da questão das embalagens, mas também do desperdício alimentar. Não só no reaproveitamento de muitos materiais que são subprodutos ou resíduos da indústria, para reintroduzi-los na cadeia alimentar. Estamos a falar de produtos da indústria alimentar e reintroduzi-los como uma nova forma de fontes de proteína, fontes de polissacáridos, fontes lipídicas que podemos reintroduzir e criar valor acrescentado a esses produtos. No caso das embalagens, não só da questão das embalagens biodegradáveis, mas na questão também das embalagens que nos vão permitir, de alguma forma, diminuir o desperdício. Nós não passamos a um desperdício, fala-se muito que não vamos ter alimentos para todos em 2030, 2050. A questão é que nós também temos zonas do mundo em que há um desperdício alimentar muito grande. Estamos a falar de 20%, 30% em muitas das áreas da indústria alimentar. Esses 20% e 30% poderiam ser reduzidos e ser utilizados a alimentar um grupo de população que é mais desfavorecido. E a questão das embalagens aqui pode nos ajudar, porque a questão da inclusão de sensores, a questão de perceber quando é que um alimento está a chegar ao prazo de validade ou está a perder a sua qualidade, vai nos permitir fazer uma gestão mais eficiente dos alimentos. E a questão da internet das coisas também voltamos aqui, porque vai nos permitir fazer uma logística muito melhor de toda a indústria alimentar, desde do primeiro produtor até ao consumidor final, e perceber como é que nós podemos fazer aqui uma gestão mais eficiente dos recursos que temos. Por isso, sim, nós estamos muito direcionados nesse sentido. Okay. Bom, nessa mesma linha, a nossa audiência aqui tem participado e chegou via aplicativo. Ela ficou intrigada com a questão da alteração da cor do alimento, né, através da aplicação da nanotecnologia, e aí, no caso, podendo até dispensar o uso de corantes. E aí talvez esteja uma das grandes gamas, né, de benefícios com a aplicação da nanotecnologia na área de alimentação. O senhor mencionou também a questão da substituição de uma resina, né, nos queijos, que eventualmente poderiam ter traços de antibiótico,
Então, assim, a gente começa a verificar que existe sim benefícios, e aí também, não só individualmente, mas falando de massa e analisando o comportamento de consumo e preferência da população nessas relações de consumo. Mas a Fabiana, ela quer saber, se o senhor tem como detalhar brevemente, como alterar a cor de um alimento com a aplicação da tecnologia sem alterar as suas outras características. Neste caso, em concreto, é algo que está a ser desenvolvido e é muito recente. Esta imagem que trago aqui e este desenvolvimento que estamos a fazer. No fundo, o que nós fazemos aqui é, vou dar um exemplo, existem borboletas, existem outros animais que mudam a cor de acordo com a difração de luz e a forma como olhamos para ela. No fundo, é a mesma coisa. O que nós fazemos... claro, alguns deles são ajudados por alguns pigmentos que também podem fazer essa mudança, mas aqui a única coisa que nós fazemos é, nós temos uma superfície e essa superfície é nanoestruturada. Nós temos pequenos espaços nessa superfície, onde a difração da luz e a forma como nós verificamos, olhamos para esse produto, dá-nos a informação de uma luz ou de uma cor diferente daquilo que temos. Neste caso em concreto, o que nós temos um formato, vamos chamar um molde, e esse molde é nanoestruturado, e aqui neste caso do chocolate e outros produtos é muito fácil, porque nós o que fazemos é fazer uma fusão do alimento, colocamos nesse molde, e ao fazermos a retirada desse molde conseguimos ter esta superfície nanoestruturada e que nos permite ter cores diferentes. O que ainda não conseguimos, e estas cores que estão ali, o que nós não conseguimos ainda é dizer como é que devemos fazer uma cor azul, ou uma cor verde, ou uma cor amarela. Nós temos diferentes cores e a visão óptica, a forma como olhamos para o alimento, dá-nos a informação de uma cor distinta. Claro que agora o passo seguinte é trabalhar na forma como é que nós podemos controlar a cor e ter cores específicas de acordo com o molde que usamos. Ok. Bom, Marlene de Barros, que está aqui presente conosco, ela faz uma pergunta que tem a ver com a questão do financiamento da pesquisa. Sabe que muitos desses processos, né, eles exigem financiamento, e nós temos os nossos modelos de financiamento já estabelecidos no Brasil, mas a pergunta é, qual o investimento em pesquisa do INL para o desenvolvimento de novos produtos nanotecnológicos, e se o investimento é público ou privado? Muito bem. O INL é muito recente, ou seja, nós começámos a trabalhar com pessoas, com investigadores, em 2012, ou seja, 5 anos. Numa primeira fase, o que nós temos e continuamos a ter é investimento do governo, investimento público, do governo português e espanhol, que financiam o Instituto, e neste momento temos outras duas formas de financiamento. Primeiro é em projetos cofinanciados, tanto a nível europeu como a nível nacional, tanto em Portugal e alguns projetos em Espanha, que também temos essa financiação, juntamente com empresas, ou seja, são projetos cofinanciados pelo Estado, e temos o financiamento direto de empresas. Nós temos empresas que ou querem usar as instalações, ou querem desenvolver um produto, ou querem resolver um problema, nos contratam e nos pagam para desenvolver aquele projeto. No caso concreto de INL, temos uma sala limpa que permite a nanofabricação de componentes eletrónicos, que permite desde os ensaios experimentais até um processo de prototipagem, ou seja, é preciso fazer um scale-up para alguns testes industriais. Existe muita procura de empresas para utilizar essa sala limpa, não portuguesas, não espanholas, de todas as partes do mundo, e o que nós tentamos é encontrar estas parcerias. Aliás, o INL está representado em várias partes do mundo, Estados Unidos, Japão, Israel, existem outros pontos, e o que nós tentamos aí com os nossos representantes é encontrar empresas que queiram, ou de uma forma direta, ou seja, contratar os serviços do ANIEL, ou encontrar formas de financiamento conjunto para desenvolver um determinado produto. Ok. Dos presentes, por favor, microfone, nosso participante. Pedir que se identifique e dirija a sua pergunta. Primeiramente, bom dia. Meu nome é Rui Murilo Galvanini, da empresa Vor Mini Alimentos. Dentro dos produtos que a gente trabalhamos com temperos com sal. E a gente já tem nos nossos temperos com sal, a gente já tem uma tecnologia que a gente tem uma redução de 20% a 30% da utilização do sal, oferindo um ótimo sabor para o alimento. Nós tivemos esse tempo atrás, lá em São Paulo, numa visita técnica, numa fábrica que trabalha com nanotecnologia.
E lá nos foi falado dessa redução do sal em torno de 30%. E o senhor falou hoje aqui em torno de 50%. Só que, na época, a gente conversando mais ou menos lá sobre os custos, isso, usando esse produto deles, iria elevar muito o nosso custo do produto. E nós estamos desenvolvendo uma linha de produto já para reduzir ainda mais a quantidade de sal, bem mais mesmo, né, a quantidade de sal utilizada. Minha pergunta são duas, no caso. Uma, primeiro, vai demorar muito tempo, né, para se ter isso em quantidade, para que se reduza o preço e esse produto esteja acessível não só para a classe A ou B, talvez, mas para a classe C, DE, para todo mundo poder ter acesso a esse benefício, né, de saúde? E a segunda pergunta tem muitas empresas a nível Brasil que fabricam isso, para a gente, como empresa, não ficar dependente de um fornecedor. Ou seja, se tiver um problema naquela empresa, alguma coisa, a gente fica dependente exclusivo daquele fornecedor para aqueles produtos que a gente teve um investimento, desenvolver e tudo, e depois ficar dependente de um único fornecedor. Obrigado. Relativamente à primeira questão, é assim, esta forma como nós encontramos para reduzir a quantidade de sal usada, estamos a falar depende muito do tipo de aplicação alimentar que estamos a falar, não é? Neste caso, a redução em 50% que nós verificamos foi em bolachas, em alguns frutos secos, em que nós conseguimos reduzir, e fizemos um teste em que aplicamos o sal normal, numa determinada quantidade, e conseguimos reduzir com esta tecnologia. Neste caso concreto, e esta tecnologia que utilizamos é uma tecnologia que ainda não está massificada. Nós utilizamos um sistema de secagem por spray. Existem alguns equipamentos que são os spray dryer, que são métodos de secagem já muito convencionais. Nós aqui utilizamos um nano spray dryer. Este nano spray dryer, neste momento, é sobretudo utilizado na indústria farmacêutica para produzir pequenas cápsulas. Nós usamos o equipamento para produzir partículas e cápsulas para aplicações alimentares. A sua massificação, acredito que ainda vai demorar algum tempo, neste caso em concreto, e da forma como estamos a aplicar. Dependendo das aplicações, temos algumas tecnologias ainda muito no desenvolvimento e outras já com algumas provas dadas a nível industrial. A questão da massificação da produção para termos vários fornecedores, eu não percebi muito bem qual seria a dúvida, se vamos ter isto disponível para várias empresas, se será só uma. Eu acredito que lá para a frente teremos várias empresas a utilizar estas tecnologias, porque um dos passos limitantes, quando nós estamos a trabalhar a nível laboratorial e estamos a fazer alguns trabalhos a nível laboratorial, é encontrar empresas que depois produzam os equipamentos para esta aplicação ou com estes ingredientes e que consigam adaptar às nossas necessidades. E neste momento há uma grande abertura das empresas de equipamentos para tentarem adaptar ou criar novos componentes para estas aplicações. Para terem uma ideia, nós estamos a utilizar um equipamento que é de uma marca suíça que produz estes nano spray dryer. Neste momento, aquilo funciona como tem uma cabeça de atomização, tem um fluxo de secagem e nós conseguimos produzir as nanopartículas, depois tem um coletor eletrostático que é onde as partículas ficam aderidas. Neste momento eles já desenvolveram no último ano, a pedido de várias empresas e vários institutos, uma cabeça ultrassónica que permite aumentar a produtividade dessas partículas eles falam nós ainda não testamos, mas a cerca de 200%. Ou seja, estão a ser dados passos no aumento da produtividade, e aumentarmos a produtividade com equipamentos vai nos permitir diminuir o preço. Eu acredito que depois quando existirem mais empresas a utilizar, os preços vão diminuir, porque é assim que funciona. A questão do sal é um caso muito particular, porque é muito difícil ter a redução de sal em alimentos, ou com substituintes de sal, ou com sabor, ou com características semelhantes ao sal. Em Portugal, neste momento, está-se a aplicar impostos a produtos que têm quantidades muito altas em sal. Ou seja, está-se a fazer um bocado o caminho de penalizar quem consome produtos com elevado conteúdo em sal. Por isso, a tendência será os preços reduzirem e todos nós estarmos... porque esse imposto depois vai fazer com que as tecnologias sejam... e os produtos tenham um preço similar, porque num lado temos um imposto mais alto e nas outras não temos. Eu acho que em Portugal está-se a fazer dessa forma. Pode ser que
aqui aconteça da mesma forma, para depois também premiar quem começou primeiro a desenvolver estes produtos com menor quantidade de sal. Ok. Mais alguma pergunta dos presentes? Bom, então eu gostaria, estamos já caminhando para o final do nosso encontro. Nosso mapa mental, a facilitação gráfica ali, tá, do nosso encontro. Quero agradecer imensamente quem nos acompanhou, está nos acompanhando online, e dizer para essas pessoas que hoje nós estamos aqui nas instalações, nas dependências da Faculdade de Tecnologia Senai em Campo Grande. E já gostaria também de convidar todos os presentes e quem está nos acompanhando online a nos acompanhar, participar conosco do próximo encontro. Pode projetar aqui, por favor, nosso próximo encontro, cujo tema será Educação, no próximo dia 7 de novembro, às 8h30. Nós divulgaremos o local desse encontro com a palestrante, a especialista, a doutora Cristiana Matos Assunção. Então, o nosso próximo tema específico do debate será Educação. Dessa forma, quero de novo reforçar o agradecimento a todos que se fizeram aqui presentes também, tá? Se dispuseram a colaborar com essa construção dentro desse projeto Diálogos de Inovação. A solução vem da indústria, é isso que estamos buscando aqui nesse projeto. E agora eu passo a palavra para o nosso especialista, palestrante de hoje, Dr. Miguel Cerqueira, que atendeu o nosso convite, veio de Portugal também contribuir com esse projeto, e pedir suas considerações a respeito desse nosso encontro, Dr. Miguel. Obrigado. Assim, eu antes de mais queria agradecer, como já tinha feito, agradecer o convite para estar aqui, também dar os parabéns pelo evento e pelo que se está a tentar, pelo movimento que estão a tentar fazer com estes diálogos de inovação. Realmente é importante criar este tipo de eventos fora daquilo que é os centros tecnológicos, tentar trazer as empresas também para perceberem o que é que está a ser feito a nível de inovação, porque a inovação, e nós temos apercebido isso nos últimos anos, a inovação tem premiado as empresas, e as grandes empresas têm todas uma grande percentagem do seu investimento é por si só na inovação, porque percebe-se e já se entendeu que a inovação será a forma de avançar para resolver alguns dos problemas que enfrentamos hoje em dia. Deixo o convite para aqueles que forem a Portugal para nos visitarem em Braga, no nosso instituto. As portas estão abertas, podem nos visitar, podem nos contactar, estamos abertos a qualquer tipo de interação, mais formal, menos informal, mas o INL está aberto a todos, não só em Portugal e na Europa, mas a todo o mundo, e esperamos que no futuro possam surgir aqui algum tipo de, quem sabe, de parcerias, de interações e de futuros encontros, ou aqui, ou no INL em Portugal. Ok, muitíssimo obrigado, doutor Miguel. E para encerrar o nosso encontro, passo a palavra para o Julião, representando o nosso presidente do Sistema FIEMS. Primeiramente, agradecer e reforçando o agradecimento a cada um dos senhores, né? Dr. Miguel, que se deslocou de Portugal, veio trazer para nós essa tecnologia que já está posta, mas não está tão popular assim, e que a gente precisa transferir e disseminar para todos. E dizer também a importância do trabalho da FIEMS e do Senai, liderado pelo nosso presidente Sérgio Longo, juntamente com toda a sua diretoria, que aqui consta alguns diretores, né? O Zé Francisco, o Cláudio Salomão, Zigomar, Ivo Seskelly, puxa, me fugiu o nome da... Silvana Gasperini, e nosso corpo de trabalho da Federação das Indústrias. A importância desse trabalho é não ficar dentro de um gabinete, é trazer para fora e fazer com que nós possamos levar o conhecimento. E a única coisa que nós pedimos a cada um dos senhores, que leve essa informação para suas empresas, contando como boa nova do trabalho que vocês viram aqui, que com isso vai fazer com que nós possamos provocar a popularização dessa informação e fazer com que no próximo encontro nós tenhamos mais empresários, mais pessoas interessadas, para que nós possamos a cada dia fazer com que esse país cresça e desenvolva. Mais uma vez, muito obrigado e que todos os senhores tenham um bom dia. Ok, muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado.
Parabéns. Obrigado. 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 Parabéns.